Você participaria do Eu BBB? ia cantar isso também. Olha, gente, tá difícil ficar aqui em Dublin. Você acha que eu participaria do BBB? Ficar lá trancado 3 Você acha meses? Eu não conseguiria. Mas eu acho que Aí tá eu lá ano que vem. arrumou umas brigas lá. Imagina. Então, gente, eu ia sofrer muito, porque eu ia brigar muito lá, né? Eu sempre fui muito encrenqueira. Acho que você poderia ir? Eu acho que é o que o BBB tá precisando. Briga. Né? Porque esse BBB realmente deixou a desejar, né? Foi. Não teve muita. Eu acompanhei pouco, assim, acompanhava, tipo, pouco, assim, mais de internet que eu acompanhava mesmo em resumo, né? Eu tentei ver as 2 primeiras semanas, mas realmente sofreram, assim, sabe, com o elenco, né? Sim. Mas eles estão com medo de ser cancelados, né? É esse o né? problema. Depois da minha amiga cancelada Carol Conká, né, gente? Fica mais difícil mesmo pra pessoa ir lá e se expor. E quem era do Pipoca, que não são os famosos... Não, Pipoca, né? Pipoca não são famosos, eles que iam... Eles estavam lá se expondo, mas a exposição deles não era legal. Não era legal. Não era. Não era interessante. Não era tipo um exemplo, não era um Gil do Vigor. Uhum. Entendeu? Foi um pipoca. Eles eram pessoas chatas. Ali no jogo, né? Eles estavam chatos, eles estavam muito infantilizados, sabe? Ai, tem que ser do meu jeito, ai, tem que fazer assim, ai, tem que ser assado. E aí eram problemas que acabava não sendo tão interessante pro público, entendeu? Mas vem cá, a pessoa participar do BBB enquanto famoso ou famosa tem muito a perder também, né? Hoje tem, né? Tipo, o BBB 20, né? Começando tudo no 20. Sim. O BBB 20 mostrou um pouco... Eu participei do BBB 20. Eu fiquei 3 horas dentro da casa. Mudou muito minha vida, tá? Mudou minha vida quando eu participei do BBB 20. Mudou? Por quê? Ai, gente, foi um outro público que eu atingi, né? Quando eu entrei no BBB 20, eles selecionaram 12 influencers. E desses 12, o Boninho falou que uma pessoa ia ficar. Tava tudo certo, era eu. Eu fiquei loira na época. Pra ser a nova Grazi, né? Que todo mundo falava. Eu tinha tudo pra ser a nova Grazi. E aí eu pintei o cabelo de loiro, quebrou. Porque eu sabia que uma pessoa ia sair dali e ia ficar no BBB. Não ia sair, ia continuar. Sim. E aí eu saí, não entendi por que. Eu pensei, eles devem colocar no outro dia, quando começar o programa. Quem tava lá, Boca Rosa. Tiraram Nossa, você gente, pra botar Boca Rosa. Foi um balde de água fria em cima de mim. Não foi acredito. Horrível. Nossa, dá até vontade de chorar. Tadinha. Não chora, não tô chorando. Dá até vontade de chorar. Que a Boca Rosa foi lá pra vender lá os produtos dela, que eu não tava vendendo. E ela foi lá pro BBB pra vender. Entendeu? Ela não foi pra participar, ela foi pra vender. E ainda assim foi lá, fez uma vergonha, ficou arrumando briga com a Rafa Kalimann. Lembra, gente, dessa treta? Que a Rafa Kalimann parou de falar com a Boca Rosa porque a Boca Rosa pisou no pé dela e não pediu desculpa. E você ficou do lado de quem? Olha, eu nunca fui com a cara da Bianca, isso aí não é novidade pra ninguém. Mas eu também não ia com a cara da Rafa. Então, nessa treta... É que assim, é porque a Rafa não fala com a Bianca por isso, né? Eu também acho meio... Nossa, que imbecil. Mas... Foi difícil, porque depois que a Boca Rosa saiu também, eu tive que atacar alguém. Aí eu tive que atacar a Rafa, né? Não teve jeito. Tem alguém É obrigatório. É obrigatório. Então, quando se tem uma blogueira, sim, né? Gente, não adianta, a blogueira não se bica. Uma blogueira já ouviu uma coisa ali, já ouviu uma outra coisa aqui, da outra, entendeu? Então, já ouvi isso, acho que ela tem mais seguidores, não gosto. Né? E a Rafa Kalimann até então não tinha muitos seguidores, acho eu. Né? Ela ficou famosa deu mais lá. Mais lá. A Boca Rosa, ela já vem construindo todo... Eu já entrevistei a Rafa. Ela mesma ela não se considera blogueira, mas eu chamo Rafa Kalimann. É blogueira sim, que ela faz tudo que uma blogueira faz. Tá? Mas ela se considera influencer digital. A Boca Rosa, não. Blogueiras como eu, Boca Rosa, Evelyn Regli. Né? Nós viemos do blog. A gente tinha blog. A gente fez canal no YouTube desde criança. Né? A Rafa Kalimann, não. Ela é mais instagramável. Mas ela não se diz blogueira. Acho que ela é Qual a diferença de blogueira pra influencer digital? É porque a blogueira tem um blog. Ela escrevia, né? A Rafa Kalimann ela não sabe escrever. Entendeu? Eu sei escrever. A Rafa Kalimann só sabe digitar. Eu sei escrever. Escrever. Entendeu? Escrever. Não é escrever. Não é escrever. Escrever. A Gil é aprendiz de blogueira. Mentira? Tá blogueira? Sacanagem. Tá começando? Sacanagem. Não é um problema. Pra mim... Ela tá chorando? Tá. A gente precisa jurar que ela vai me limpar?
Eu tava jurando que era pra mim. Eu levei um susto agora, do nada. Nossa! Ai, não é. Ai, que susto! Eu, hein? Nossa! Vou até ver se eu me borrei aqui. Tadinha. Deixa eu ver aqui. Não. Eu quase fiquei milionária. Milionária mesmo. De milhões. Como é que foi? Ai, gente, olha, foi até um dos motivos de eu, de eu ter sumido do Instagram. O meu pai, deixa eu contar, o meu pai teve, acho que um mês atrás, sei lá quando foi isso. Ele foi jogar na Mega Sena. Ele sempre joga, assim, nesse joguinho, loto não sei o quê, e foi jogar na Mega Sena. E aí, ele fez os 6 números lá naquela cartelinha, né? Fez os 6 números. Pronto, aí lá ele tem uma ilha, que ele sempre vai, tem galinha, tem não sei o que nessa ilha, tem tudo quanto é bicho. E aí ele falou assim, eu vou lá vou dar as comidas da galinha e volto pra fazer o jogo, né, na lotérica. Só que ele não sabia que podia fazer online, não sabia nada disso. Aí foi dar comida pras galinhas. Quando ele foi voltar, tava muito vento, aí eles lá chamam de banzeiro, sabe? Que quando bate no barco, e aí o barco fica muito fraquinho, e assim acaba demorando chegar, né? Aí ele perdeu a hora. Aí tá, ele foi, tentou ir na lotérica ainda, a mulher já tinha fechado o sistema. Quando ele voltou pra casa, aí, pra que ele foi contar, né? No outro dia, os números, eram os números que ele tinha feito, 6 números. Eram, deixa eu ver, 71 milhões. Meu Deus do céu, hein? Era melhor não ter feito. Era melhor ter rasgado esse papel e jogado fora. Aí meu irmão me ligou 1h da manhã, desesperado. Eu falei, e minha avó tava doente na época. Aí meu irmão me ligando. Eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa com a minha avó? Eu fiquei desesperada, assim, sabe? Aí acordei nervosa. Paola, nem te conto o que aconteceu. Aí eu falei assim... Ai, meu Deus do céu, fala logo. Aí foi alguma coisa com a vovó. Não, o papai perdeu não sei quantos bilhões na loteria. Aí eu falei, tu vem me contar. Nossa, eu fiquei uns 2 dias sem dormir. E eu pensei que era zoeira, né? Porque meu irmão é todo assim, né? Mas era verdade. Aí tava tudo lá, os números, tudo certinho, ele tinha feito. E meu pai ficou tão triste. Hoje a gente dá risada, mas na época ficou todo mundo triste. Ele ficou muito triste, muito pra baixo. Fiquei até com medo, assim, de dar uma depressão. Assim. Mas ele superou. Eu acho que eu não ia conseguir me recuperar dessa. Cara, e esses dias eu tava pensando, eu falei, meu Deus, eu acordei pra trabalhar. Eu falei, gente, não era nem pra eu estar aqui nesse lugar, indo trabalhar. Era pra estar, sei lá, onde, milionária. 71 milhões. E ele falou que ele ia dividir com todos os filhos, né? Eu falei, nem fala que isso ia fazer com esse dinheiro, não. Mas a gente quase ficou milionário. Mas você ia fazer o que com essa grana? Cara, eu nem sei, porque depois fica falando meu marido, o que a gente ia fazer com esse dinheiro? A gente ia fazer tanta coisa, ele tem um sonho de morar na Suíça, meu marido, né? Então, acho que ele fala que a gente ia morar pra lá, ia comprar um chalé, ia fazer não sei o quê, mas fica só no sonho agora. Só fica no sonho agora. Com 71 milhões, se bem que 71 milhões de reais... E ninguém ganhou, viu? Ficou umas 3 semanas, acumulou pra 100 e poucos milhões, e aí eu não sei quem ganhou aí. Nem quis ver. Você ia contar pros outros? Que você tá... Não ia. Eu ia sumir do Instagram, que o povo ia falar, meu Deus, onde foi parar a Paola? Eu ia sumir. Ninguém ia saber do meu paradeiro. Eu ia aparecer assim, sei lá. Eu ia excluir meu Instagram, eu ia aparecer, sei lá, 1 ano, 2 anos depois. Eu acho que em outro lugar. Se eu ganhasse, eu ia ficar um tempão sem fazer nada e com medo de morrer. Não, falar e lá... eu tô com medo de morrer antes de receber meu dinheiro. Mas essas coisas, depois a gente para pra pensar, né? O meu pai, ele é uma pessoa bem conhecida lá na minha cidade. Então, a pessoa já ia saber quem ganhou. Ia ter que fugir. Ia ter que ir embora todo mundo. Todo mundo que tivesse envolvimento com a nossa família ia ter que ir embora dali. Porque é muito perigoso esse negócio de ganhar na Mega Sena. E eu já vi caso. O anterior dele, eu acho, tipo, dessa que ganhou aí, o cara morreu, mataram ele e eram os amigos dele. É um dinheiro maldito. É um dinheiro maldito. Então, gente, se a Paola sumir do Instagram, já ganha. É porque ela tá rica. Ai, agora, esse raio não cai mais no mesmo lugar mais não. Esses 10 anos, 13 anos aí, você já viu a agência abrindo, fechando, escola abrindo, fechando e tal? Como é que era manter essa parada assim de, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vender esses contatos, mas também eu tenho a responsabilidade de vender pra eu
pra pessoa certa. Como é que era isso? Cara, isso é a parte mais difícil do negócio, porque a gente passou por altos e baixos de muita coisa. Começando, quando a gente, logo no começo assim, primeiro, sei lá, 2009, foi o ano que eu tava sozinho, inclusive, aqui na Irlanda, porque, enfim, mar não existia ainda, quem trabalhava pro EW tava no Brasil, então foi uma fase que, assim, eu tava literalmente sozinho aqui, fisicamente, né, não tinha pessoas trabalhando comigo aqui direto, e eu não tinha muitos amigos, tava começando aquela fase, assim, de você não é muito intercambista, porque você tá trabalhando na sua área, e ao mesmo tempo não tem pessoas da sua área que você engaja e tal. E nessa mesma época, eu lembro que a gente fez umas publicações e tal, e aí eu recebi uma ameaça de morte, cara. De uma. Cara. Enfim, não vou falar nem do tipo de empresa pra não gerar. Mas me ligaram no meu celular, que eu não sei como eu consegui o número. Falaram assim, cara, isso aí e tal, enfim. Mas era ameaça e cara, eu fiquei gelado, porque eu tava assim. Eu tô gelado agora de ouvir um negócio que aconteceu. E por coisa boba, assim. Eu falei, cara, não é possível que por uma coisa dessa tô sendo ameaçado. Aí, enfim, resolvi, né? Tipo, mudei o que tinha que mudar, e, enfim, comunicação, etc. na época. E eu fiquei, cara, desesperado. Falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não, velho. Eu quero sair fora. Eu vou parar esse negócio de Dublin, não vou seguir, porque deixou de ser brincadeira, deixou de ser tipo, hahaha, deixou de ser coisa legal pra. Como assim, sabe? Que merda é essa? E você se sente muito, muito pelado, assim, de gente não ter que, sabe? Não tem uma segurança aqui, não conheço ninguém, assim, não tem um porto seguro aqui. Você fica travado de verdade. Você fala, cara, pode ser na rua agora, pode ser um cara me esfaqueia, sei lá que porra é essa, não sei. Não sabia, assim, tava muito desesperado. Aí eu fiquei aqui na fase de gelo, assim. Enfim, essa foi uma fase assim que me pegou. Aí eu falei, não, quer saber? Nossa missão aqui é muito maior do que isso. Eu acho que o EW tem como crescer muito e não se preocupar com essas coisas. A gente parou de falar de coisas que a gente desgostava ou coisas que a gente não concordava pra falar do que a gente gosta e concorda. Sim. Tanto que as pessoas falam assim, vocês são muito otimistas, né? Só, pô, eu prefiro falar das coisas de oportunidades, coisas boas e potenciais, coisas que você pode fazer, do que tá errado. E eu vou sempre levantar uma questão que você tem que refletir, mas não vou ficar falando, pô, eu não gosto de tal coisa, que eu acho que é um problema que acontece com o mundo, né? Que é, em vez de eu falo vota no A ou vota no B, eu falo falar mal do A pra você votar no B. Eu falo, não, se você falar mal do A, você tá falando do A. Não importa se você tá falando mal, você tá falando do A. Fala das coisas do B e faz as pessoas votarem no B pelo bem. O Brexit foi isso. Foi as pessoas não souberam fazer um marketing de por que não o Brexit. E aí o marketing do porquê o Brexit foi muito fácil. É basicamente falar assim, cara, todo mês a gente gasta o equivalente a fazer uma escola nova e um hospital aqui no Reino Unido com o dinheiro que a gente tem que mandar pra União Europeia. As pessoas, a primeira coisa que eu na cabeça é, porra, a gente tá deixando de ter hospital, deixando de ter escola pras crianças, eu vou votar pro Brexit. Mas aí as pessoas não viram os benefícios de estar na União Europeia. Exatamente, porque eles não falaram, eles omitiram. E aí que tá, e quem era contra falava assim, diga não ao Brexit. Por quê? Não, diga não ao Brexit. E não tinha justificativa. Então, esse mesmo problema, a gente falou, como é que eu, né, na época não era Brexit, mas a gente falou, como é que eu reflito o que eu vou falar bem das coisas, o que é positivo daqui, e o que eu não gosto, o que eu desgosto, eu não falo, eu falo de outra perspectiva, eu falo de outro lado. Enfim, isso foi, a gente aprendeu muito sobre isso. E aí a mesma coisa quando começaram a entrar escolas e agências para trabalhar com agências, porque a gente não sabia, né, como é que eu valido se essa escola é boa, se essa agência é boa. A gente vai, assim, relacionamento, vai conhecendo, beleza, vamos trabalhar, vamos fazer os testes. E para 99% delas foi fantástico, sabe, relações incríveis. Só que 1% que é problema, né, 1% que a empresa ou fecha, ou às vezes dá calote, ou às vezes a empresa tem coisa errada acontecendo. Por N motivos, a gente conseguiu sair de muitas dessas que a gente viu que o negócio não ia bem, mas tem empresa que a gente pegou de surpresa, tipo, empresa que fechou, que a gente falou, pô, 10 anos de operação e fechou, quando que ia saber? E o mesmo acontece com o contrário, muita empresa que é nova, que entrou no mercado e falou assim, não, vamos embora, vamos trabalhar junto, a gente, pô, vamos embora. Aí deu um ano, aconteceu, acabou o capital da empresa, porque eles não sabem gerenciar capital, porque você está lidando com conversão de moeda. Sim. Você recebe em real parcelado para pagar aqui a paulada em euro, e seu custo de vida aqui é em euro, você está pagando os seus funcionários, seus aluguéis e tudo aqui em euro. Então, o dinheiro não entra no mesmo fluxo, tem que ter um volume muito grande. Por isso que eles precisam de muito lead, para ter um volume grande de entrada, para o dinheiro mensal das mensalidades das pessoas cobrir o seu gasto em euro mensal também. Só que aí fica sempre aquele gasto futuro, né? Isso, exatamente. Você está sempre num cash flow negativo. Isso é um problema grande. Então, elas têm que ter uma gestão de caixa muito boa para o negócio fluir e crescer. Por isso que muita empresa vai tentando ampliar também, pegar outros mercados, vender, fazer upsell de outras coisas, não ficar preso só à conversão da moeda. Isso é risco, né? Só que eu aprendi isso depois de muitos anos e veio muita empresa quebrar. Hoje em dia, por isso que eu falo, eu não quero ser agência porque não só eu não quero entrar nessa enrascada de fazer esse fluxo de volume de dinheiro entrar e de expectativa de alunos, porque é um cliente que está vendendo que vai durar 1 ano com você, né? Ou 8 meses que for. Você está vendendo para um negócio que não é assim, vende um livro que amanhã tá aí, tá na sua mão o livro, você já pegou ele, já. Se rasgar, você que rasgou. Sim. Agora, intercâmbio não, se o cara teve uma experiência ruim, ele vai lá falar com a agência. Então a agência tem uma responsabilidade muito grande. E que é um mérito, pô, parabéns para quem faz isso, porque é um trampo. E é muito complexo, porque a chance de dar errado é muito grande também. Então, é um mercado que eu fiquei de fora. Mas hoje eu presto atenção mais nessas coisas, sabe?
A Irlanda pode mudar sim a vida de muita gente, mas também pode destruir se você não vir com planejamento. Então, por exemplo, a nossa vida, a minha vida de mudou porque a gente se planejou. Você vê que a gente falou que a gente se planejou 3 anos pra vir pra cá. E a gente se planejou 2 anos pra viver a vida que a gente tá vivendo hoje. Porque aqui na Irlanda também a gente juntou muito dinheiro, porque a gente se planejou, a gente tava pensando já no depois. Então, se você vem com esse propósito e você pensa assim, eu vou sugar o que esse país tem pra eu trazer pra minha vida o melhor. Assim, eu vou ganhar o dinheiro de lá, o euro, que vale 5 vezes a mais que o real. Eu vou aproveitar que lá tem muita oportunidade de trabalho. Eu vou aproveitar que lá eu consigo estudar. Então você consegue mudar sua vida sim. Mas se você vir pra cá, só quer ficar bebendo o dia todo e indo pra festa o dia todo, pô, aí não dá, né? É visão. É visão. Tem gente que se finge de maluco na hora da entrevista e desliga a câmera e vai embora. Desliga a Por câmera. exemplo, a entrevista online. Na minha época que eu fazia entrevista, não tinha, era mais Era face to face, né? Mas o que mais tem é a pessoa dar branco, né? Aí a pessoa teve uma candidata que ela ficou tão nervosa, ela falou assim, eu não vou conseguir, eu não consigo. Eu quero acabar a entrevista. Calma, eu não vou morder, vamos beber uma aguinha. A gente foi lá, bebeu, comecei a perguntar da vida dela, tal, não sei o que, eu voltei, a gente terminou a entrevista, só que não é down to me, entendeu? Quem escolhe é o hire manager mesmo. Então a gente fala o que acontece na entrevista, eu falei, olha, tava muito nervosa, ela fez uma boa entrevista, ela respondeu legal, teve esse probleminha aqui e tal, não sei o que, mas quem decide é o hire manager no final, você sabe? Não, mas eu digo assim, você dá uma consultoria ou alguém que tá muito nervosa. Aí, da tipo, consultoria teve. Aí você sabe de coisas. Nossa, mas já aconteceu tanta coisa em consultoria. Eu já mandei gente embora. Já dei bronca. Teve um cliente, ele tinha uma entrevista no dia seguinte, ele tá tão nervoso, ele não me deixava falar. Aí eu falava assim, tá, agora vamos preparar não sei o quê. Não, mas... E ele falava coisa nada a ver. Não tinha nada a ver da consultoria. Ele tava falando coisa da vida dele e do estresse que ele tava passando com a entrevista. Eu falava, não, tá, mas vamos preparar pra entrevista. Não importa, eu sei que você tá nervoso. Você vai ter que fazer tal coisa, mas... Eu falei, para. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar as perguntas, você vai pra casa, você vai estudar. Aí você vai me mandar um e-mail. Mandei embora. Já dei bronca. Dei bronca mesmo. Teve gente que dormiu. Dormiu na hora da consultoria? Dormiu. Ele era chefe de cozinha. E ele trabalhava muito. E a mulher... Se você tá me ouvindo, você sabe que é você? Eu dei muita risada, tá? Eu não dei risada na hora. Mas depois eu dei risada. Eu liguei pra minha assistente e falei... Suzy, o cliente dormiu. Eu tava eu entro no LinkedIn da pessoa e na hora eu vou mudando, vou perguntando pra pessoa. E aí, de repente, eu fazendo o currículo e perguntando não sei o que. Aí eu falo, perguntei fulano e tal, não sei o que. Aí eu olhei e ele tava assim, ó. Quer ir embora? Aí ele, não, eu vou. Ele cochilou umas 2 vezes. E ele passou. Olha aí. Pegou uma vaga lá na Accenture. Mas não dormiu na hora da entrevista? Deus sabe. Não sei. Eu espero que não. Mas olha, já aconteceu várias coisas engraçadas. É cliente que... cliente que termina um namoro ou que descobre que traiu e aí vai pra consultoria e chora. E nossa, e aí eu não vou mandar a pessoa embora, entendeu? Eu fico psicóloga ali, né? Eu fico, né, auxiliando, falando, não, mas não fica assim, não sei o quê. E a pessoa chora. Teve uma pessoa que levou cachorro. Mas daí, até aí tudo bem, não me importa, porque eu também levava minha cachorrinha, né? Nossa, já tive cliente que me trouxe flores e começou a dar em cima de mim no meio da consultoria. Sim. Aí eu falei assim, olha, eu não misturo, tá? Então aqui a gente vai fazer a consultoria, a gente vai fazer o currículo e você é meu cliente. Então assim, não misturo as coisas, entendeu? Sim. Dê em cima depois, não. não misturo mesmo, não fico com o cliente. Nossa, que mais que aconteceu, gente? Cliente que se perde, aí chega atrasado, sempre, com certeza. Na época, né? Sim. Não, mas o mais engraçado, acho que foi mesmo o que dormiu. Mas o cara tava cansado, né? Conseguiu. Ai, coitado. Não, e também tem uns que a mulher vai lá com o cliente, ela pagou pro cara, ela vai lá junto,
E ela que faz meio que a consultoria pra ele. Também Entendi. tem essa. Aí ela fala, ela discute com Ela você? discute e briga, já teve. Já teve um casal que brigou, começaram a brigar, começaram a se bater, tipo, empurrar, sabe? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para, não, para. De tudo já aconteceu. Meu Deus. Mas essa galera que paga, tipo, se alguém pagar pra outra pessoa aí, quer dizer que a outra pessoa não tá tão interessada assim em Não, conseguir um os que trabalho. pagam pro outro é o que sempre tem menos interesse. É. É o que sempre tem menos interesse. É o que é difícil de eu gerenciar. É. Tem que dar uns chacoalhão às vezes, sabe? Às vezes eu dou bronca. Ah, mas tem que dar mesmo, né? É Dou. fazer o quê? Ah, não, porque a pessoa paga. Aí chega pra mim e fala assim, ah, mas você fez? Não, não fiz. Por que você não fez? Ah, porque não sei o que, não sei o que. Eu falo, então, mas o que você quer da sua vida? Por que você tá aqui comigo? Eu não vou te fazer milagre. Eu preciso que você dê atenção e foco pra sua vida. Isso aqui é você, não sou eu. Entendeu? Então, os seus primeiros trabalhos, você não era registrado. Então, não estava contando o tempo de registro. Não. Porque era tipo, por fora. Era nessa algo por época fora. não tinha registro. Eu fiz freela, tá ligado? De vídeo, fiz freela em agência, fiz, assim, vários freelas. Freela de tradução, que foi, na verdade, o meu primeiro trabalho. Freela de tradução, tipo... Tava filmando um comercial aí e tal, e aí eu fui lá para traduzir, porque tinha um brasileiro lá que não falava inglês, né? E aí, fiz esses jobs, né, que tudo sem registro, né, cash in hand aí. Mas você fazia o approach lá com as empresas, ou você era tudo as pessoas te indicavam? Nesse caso, eu comecei por indicação, porque como eu tinha feito mestrado aqui e tal, eu conhecia mais gente, aí uma colega minha que tinha saído do mestrado, né, já estava trabalhando numa agência. Então, aí foi fácil, ela pegou, tipo, tô precisando de alguém que fale português e tal, eu falei, né, então, aí fui lá, fiz esse primeiro trabalho. Aí, quando chegou lá, nesse primeiro trabalho, o que aconteceu? A chefona lá, né? Que eu percebi, foi, tipo, essa mulher manda aqui na porra toda, né? Tipo, era uma agência de publicidade. Aí eu falei com ela, né? Depois que acabou a tradução lá e tal, eu falei com ela, eu falei, eu sou profissional de vídeo, eu, faço vídeo, faço edição e tal. Eu queria uma oportunidade aí, né? Quem sabe, né? Se vocês tiverem aí na sua agência. Aí ela falou, beleza, me deu o cartão. Falou, me manda um e-mail, sei lá, né? Quando você quiser aí, vamos ver. Aí eu falei, tá bom. Aí mandei o e-mail, quando eu mandei, tipo assim, alguém tava tirando folga e eles iam precisar de alguém, entendeu? Aí tudo casou, aí eu fui lá e comecei a ir nessa agência. Aí fui fazendo os freelas, tipo... sei lá, aí eu recebia pelo dia, entendeu? Só que, eu pensava assim, comparado com o Brasil, pelo menos, isso aqui é uma grana, isso aqui eu trabalhava, se eu quisesse nessa época, né? Só que isso não é sustentável por muito tempo, mas se eu trabalhasse ali 2, 3 dias na semana, eu vivia de boa, entendeu? De boa. Então... Mas o que passou na tua cabeça? Você não ficou com aquele tipo de pensamento, ela não vai me aceitar, eu não sou bom o suficiente, ou simplesmente você falou, não, eu vou lá e vou meter a cara mesmo. Eu não sei, eu acho que eu nunca tive essa noção não, assim, sabe? Eu acho Só que era falta só, de né? noção. Porque eu falei assim, cara, eu tô aqui fazendo a tradução. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de conversar com pessoas, era um comercial da Heineken, tá ligado? Era gente que legal. foda lá. Eu tava ali, claro, eu tava fazendo um papel pequeno ali, né? Na verdade, eu tava me certificando que o brasileiro não ia fazer merda, porque esse cara lá tava fazendo muita merda. Aí, eu acho que por isso que eles falaram, arruma um cara aí pra traduzir pra esse cara aqui e tal, né? Aí, beleza. Quando chegou lá, eu falei, é a chance que eu tenho de falar com alguém aqui, entendeu? De falar, eu trabalho com vídeo. Né? Tem que agarrar a oportunidade, Tem que agarrar, né?
E é o momento das pessoas te verem, né? Ver ali, ver que você sabe esse trabalho. É. E falando nisso, né? Porque no começo, ele começou falando do sotaque que era meio difícil, né? E nesse momento aí desse trabalho, o sotaque deu uma dificuldade ali? Ou você já tava bom já? Nessas horas a gente já... Não, eu já tava. Já tava deitando no inglês. O inglês já tava de boa. Já tava se imaginando um irlandês, né? Já tava começando a vir esse pensamento. Não, é verdade. Não, pô, mas aí eu já tinha uma certa experiência que isso, você tem que lembrar, foi tipo assim, 2014. Então, eu já tinha 2011 aqui, 2012, e isso já foi em 2014, tudo Certo. bem, tinha ido pro Brasil, voltado. Uhum. Eu tava fazendo business English, né? Então eu tava indo bem. Só que aí foi, né? Eu comecei lá nessa agência, pô, uma agência grande. Eu dei muita sorte, na verdade, né, cara? Porque assim, realmente, eu tava no lugar certo, na hora certa, e falei com a pessoa certa, tá ligado? Então tudo isso casou. Aí Aí fui lá, comecei a fazer os jobs, ia um dia, ia às vezes, pô, não tinha nada no dia seguinte, só que era bom. Era 150 euros, pô, num dia. Eu falei, pô, Bom, hein? eu, até hoje eu acho, todo mundo Até hoje pergunta tá bom. assim, quanto é que eu devo cobrar no início? Eu falei, pô, 150 tá ótimo, cara, você vai conseguir fazer suas paradas aí, tá ligado? Você daria esse conselho pra uma pessoa que é dessa área e está chegando agora? Você Claro. chegaria e falar, ó, vai lá e pega uma agência e distribui. Você acha que esse ainda é o caminho, certo? Eu não acho que seja fácil, não, mas eu acho que se a pessoa tiver um contato ali dentro de uma agência de publicidade, ou uma produtora de vídeo, ou qualquer coisa do tipo, pô, pode ir, pô. E me desculpa, acho que vocês têm mais noção, eu sou bem leigo. E tem muito dessas agências aqui? O mercado tem bastante? Tem bastante. E tem clientes grandes também, entendeu? Eu acho que aqui também é bem grande em filmagem de filmes, né? Porque eu vejo muito até na minha rua, todos os meses tem filmagem de Esses filme dias eu lá. passei na sua... É porque eu não vou falar o nome da rua aqui, mas eu passei na sua rua e tava tendo uma filmagem ali. Sempre tem, E é umas filmagens até que legal, tipo, com guindaste, tudo é bem grande, sabe? Então não é qualquer filminho, assim. Isso eu percebo aqui, cara. Quando os caras vão fazer uma parada, vamos fazer um filme. O brasileiro, a gente já não tem recurso normalmente. Aí os caras têm que fazer a parada criativa, né? Bota um lençol aqui sei lá, pra rebater a luz, faz isso aqui, usa... A gambiarra, a gente faz a gambiarra. Vai uma pessoa correndo aqui com a câmera e tal. Aqui não, aqui os caras... porque aqui os caras têm mais recurso financeiro mesmo, né? Sim. Aí vai fazer um filme, aí aplica para pro incentivo fiscal ou pro ajuda do governo, a Lei Rouanet daqui, né? Sei lá, aí tipo, os caras conseguem fazer com mais recursos, aí tem que pagar mais gente. Tudo bem que tem os filmes de baixo orçamento aqui também, mas é isso aí. Nas agências eu acho uma boa. Se o cara quiser Sim. começar em agência, dá pra ganhar uma grana, pô, por que não? Sim. Tá ligado? Na Ásia eu fiquei uma vez só, né? Logo quando eu cheguei, fiquei internada, acabou. Nunca mais fiquei doente. Sim, fala aí. Você foi internado por causa disso? Por causa de... Bali Belly. É uma infecção que você pega. Também tem Bali, também tem Bali esse Bali Belly. Belly, porque eu sei que tem o Delhi Belly, né? É a mesma coisa. Só muda a região. E o Bali Belly, cara, eu fiquei... Nossa... Você não sabe mais o que tá acontecendo no teu corpo de tanta dor que você tem, sabe? Dói os ossos, a barriga, tudo, assim. Só que é muito rápido, então você tem que já ir no hospital. Assim, o meu deu 48 horas, eu já tava num nível severo de desidratação. Então eles tinham que me internar na hora. A importância de um seguro viagem, né? Pô, isso é importante. Então eu Boa nunca, dica. eu nunca tinha viajado com seguro viagem, nunca precisei, foi a primeira vez que eu precisei, eu tinha. Cara, e eu fui, na hora que eu cheguei já quiseram me internar, e eu tava sozinha, né? Então, Sozinha, sem, tipo assim, nenhuma visita lá pra, tipo, te dar uma apoio. cara, então, foi muito incrível que eu vivi, porque na verdade eu tava viajando com uma amiga e ela continuou a viagem por X motivo, tem que ler meu livro pra acontecer. Mas, e aí eu falei, cara, eu nunca tinha ficado internada na minha vida. E eu falei, tô internada na Indonésia, ninguém entendia meu inglês, sabe? E eu não sabia o que eles estavam me dando de medicação, não sabia nada. E o meu seguro precisava liberar um documento, e eles não entendiam, porque né, eles falam barraça, e eu, cara, confusão, ligava no seguro, e nada. E eu com dor, muita febre. E aí eu coloquei
brasileiro é brasileiro, né, cara? Tinha grupos brasileiros em Bali. Eu coloquei lá, cara, alguém sabe como que libera o seguro tal, porque eu tô aqui tentando ser internado, daqui a pouco me chegou um cara lá, Cláudio, ele falou, ô Nanda, eu vi teu post, eu vim aqui te ajudar, eu vou ali na recepção, e ele fala Barraça, porque ele mora na Indonésia há muitos anos, resolveu tudo pra mim. Pô, Minha internação saiu, daqui a pouco chega um outro brasileiro com fruta que eu não sei o que, e chega o motorista do mototáxi que me levou, e todo mundo ali, a gente veio ver se você quer alguma coisa, e pão e tal. E todo dia eles foram me visitar, eu fiquei 6 dias no hospital. Todo dia eles foram me visitar, eles levaram minha mochila, lavaram minha roupa suja. Assim, sabe? Eu falei, mano, brasileiro, eu acho que tem que ter isso, sabe? De você tá lá fora, tu não tem ninguém. Ainda mais lá na Indonésia, quantos brasileiros tinham lá. Então, eu saí do hospital, eles ficaram comigo, me ajudaram, cuidaram de me oferecer a casa deles pra eu ficar. Na hora do perrengue, o brasileiro que vai socorrer, né não? É o brasileiro que tava lá, cara. Você podia ter passado pior nesse hospital lá, ficado lá sozinha mesmo. Nossa, foi muito. Eles sabem que eles foram meus anjos da estrada, porque, nossa, a gente é super amigo até hoje. Foi assim, no meio da Indonésia, né? Você achar um brasileiro e ali, eu nem pedi ajuda deles, eles estavam lá. Né? Então, foi por isso que eu sempre falo assim, gente, eu tenho medo de viajar sozinha, acontecer alguma coisa comigo. Eu falei, cara, você nunca vai estar sozinho. Sempre tem anjos disfarçados de viajantes pra te ajudar. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Essa casa, gente, até hoje eu não sei como que eu conseguia fazer aquilo na casa dela. Por quê? O que tinha? Tinha de tudo que tu imaginar na casa. A casa, só que como eu tinha acabado de chegar, eu achava assim que era normal, sabe? Tipo assim, a casa de todo mundo deve ser assim. A casa dela parecia que tinham sacudido de cabeça pra baixo a casa dela. E não era só bagunçada, era suja também. E aí eu ficava chocada, assim, falava, gente, será que... Sabe? Tipo, a casa da Ricona lá que eu limpava, ela era bagunceira, mas ela não era assim, suja, sabe? E essa daí era suja e bagunceira. E aí eu fiquei lá nessa casa uns 6 meses. Aí lá ela tinha uma neném de 6 meses. E aí, às vezes, ela pedia pra eu cuidar dela, sabe? Aí eu comecei a trabalhar como mãe de lá. E aí, depois disso... A neném também era suja? Não, um dia eu cheguei lá, ela falou bem assim pra mim, hoje a fulana tomou banho. Como se fosse um evento, assim, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, sério? Ai, que legal. Mas eu achei assim, que era um banho, assim, tomou um banho diferente, sabe? Aí eu falei, que legal, tal. Aí ela falou assim, o último banho dela foi há 2 meses. Não. Juro por Deus. Mentira, 2 meses sem tomar banho. Foi há 2 meses o último banho dela. Aí eu olhei assim, não, gente. Aí eu fiquei chocada. Ela falou assim, eu sei que pra vocês é meio estranho, né? Mas é porque aqui a gente demora, principalmente bebê. Aí eu, nossa senhora. Mas dava dó, assim, sabe? Hoje eu dou risada, mas na época eu até com vontade de denunciar ela, porque... Dava dó, a menina, ela não tomava banho e o cabelo dela era todo grudadinho, assim, de comida, sabe? E aí, em vez dela dar banho na menina, ela cortava, assim, o cabelo onde tinha comida grudada. Então, ela fazia esse tipo de coisa, assim, mas depois eu fui perceber que não é todo mundo que é assim aqui, sabe? Esse caso era um extremo. Era o extremo, eu pensei... Só que na minha cabeça falava assim, todo mundo deve ser assim, os irlandeses devem ser tudo assim. Porque mas você não conhecia. Eu não conhecia, foi a primeira família que eu tive contato, assim, sabe, pessoal mesmo. Porque a outra, eu limpava a casa dela e tudo, mas ela era na dela, assim, a gente não conversava muito e tal. Aí eu achava que todo mundo era assim. Eu falava, gente do céu, pelo amor de Deus. Mas depois eu vi que não era. Ela era, assim, exceção, sabe? Depois você chegou a comentar isso com alguém? Algum irlandês? Alguma coisa assim? Comentei. Aí depois eu entrei na casa dessa que eu tô hoje, né? E eles são bem limpinhos, assim, tomam banho todo dia. E aí, uma vez eu comentei, ela falou, nossa, Paola... Aí, tipo, ela até falou que era crime e tal, porque as crianças ficavam jogadas assim mesmo, sabe? No meio da sujeira, A casa era imunda. Quantas crianças? Era um casal de gêmeos, a menininha que eu cuidava, eram 4. E uma outra menina mais velha, que ela ficava com ela. E aí, nossa, era terrível, terrível. A casa era podre mesmo, parecia a casa abandonada. E você ficou 6 meses lá? 6 meses aguentando essa humilhação.
Você ia de quanto tempo? Quando você ia, a casa já tava toda Não, eu suja? ia, acho que eram 2 vezes na semana, ou era uma coisa assim, 2 vezes, eu acho. Acho que uma vez eu ia pra limpar e outra vez eu ia pra cuidar da neném. Mas aí parece que eu e nada era a mesma coisa naquela casa. Parece que eu limpava e, tipo, no outro dia que eu ia chegar lá pra cuidar da neném, tava do mesmo jeito. Parece que não tinha passado nenhuma cleaning naquela casa. Eu chegava até a me perguntar, gente, será que eu não presto pra limpar a casa? Porque, pelo amor de Deus, a casa tá do mesmo jeito. Mas eram eles que eram assim. Muito estranho. Como é que foi o início aqui? Porque você chegou não faz muito tempo, né? Então, eu completo amanhã exatamente 4 anos. E 1 ano de perrengue, né? O primeiro ano. Então, assim, o primeiro ano eu vim primeiro, eu vim sozinha. Meu marido veio depois. Meu irmão depois veio, eu vim em outubro, meu marido em dezembro, meu irmão veio em março. Sim. Então, assim, tu imagina, eu cheguei aqui sem inglês. A gente falava ali o básico, né? E aí a gente pegou até um professor particular na época pra dar um norte pra gente. Uma vez por semana, só mesmo pra dar um norte. Só que aí, quando tu chega aqui, que tu vê que a realidade é outra, né? E vim pra cá e sozinha. Esse meu amigo já tava aqui, então fiquei 1 semana na casa dele. E aí comecei a procurar acomodação e trabalho. Graças a Deus, eu cheguei na Irlanda, em Dublin, numa quinta. Na quinta seguinte, eu comecei a trabalhar. Então foi muito rápido. Então foi meu primeiro emprego, foi Kitchen Porter. Fui trabalhar de Kitchen Porter no hotel. Fiz a entrevista, sabe-se lá Deus como, entendeu? Sem falar inglês direito? Sem falar inglês direito. E o meu head chef era indiano. E assim, até hoje eu tenho problema com sotaque indiano, eu não consigo entender muito bem. E aí tu já viu, né? Foi um desastre, mas enfim. O Kitchen Porter é uma área que não requer, né, muito inglês, né? Sim. Então foi o que apareceu e vambora e vamos cair dentro, sabe? E aí eu consegui uma vaga temporária. E nisso aplicando para acomodação, aplicando para acomodação, fazia visita e nada. E aí fui para 2 vagas temporárias. E aí nesse meio tempo, em dezembro, eu consegui o nosso primeiro estúdio, que foi até aqui perto. Sim. Consegui meu primeiro estúdio. E aí eu falei com ele, falei, porque ele tava só na espera de eu conseguir arrumar a vida para ele vir, né? E aí quando eu consegui a acomodação, ele falou, então vou comprar passagem e vou. Ele ia até passar o Natal, o Réveillon no Brasil, mas aí acabou antecipando e já veio para cá. E chegando aqui, o trabalho acabou sendo esse mesmo, né? De tipo assim, tinha um certo preconceito lá, uma certa coisa no início. Não preconceito, não no sentido até pesado da palavra, Sim, mas no sim. sentido assim, quando a gente for pra lá vai ter que trabalhar nesses empregos qualquer. Mas chegando aqui, e essa sendo a realidade mesmo, o que é que você achou, assim? Então, Felipe, eu acho que o preconceito vem da gente. Deles aqui, nenhum. É um emprego como outro qualquer, sabe? Eles lidam com isso muito bem. Você trabalha com o que te importa? Ok. Ninguém torce o nariz pra você, ninguém te olha de cima a baixo. O preconceito é nosso, sabe? Teve uma vez que, tipo, eu tava lá limpando o chão da cozinha e ali bateu. Eu falei, caraca, eu não estudei pra isso, cara. Sabe? Mas aí foi todo um contexto. Eu trabalhei também com pessoas, assim... não vou usar termos chulos, mas com pessoas ignorantes, sabe? Com pessoas que não tinham educação, que achava... eu lembro que uma vez eu trabalhei com não vou falar nacionalidade, mas nada que eu fazia estava bom, eles falavam no good, aquilo estava me irritando já. E aí ele falou, porque eu tô aqui há 2 anos, eu falei assim, desculpa, foi só lamento por você, tá 2 anos fazendo isso, porque eu espero daqui a 2 anos não tá fazendo mais isso, sabe? E aí, o preconceito foi comigo. Mas também depois, assim, foi naquele momento. Depois eu falei, cara, quer saber? Dane-se. E é o que eu falo, eu já falei isso várias vezes no meu canal, nos meus vídeos. A pessoa que ela quer migrar, que ela não tem o inglês fluente, que ela não tem um emprego que seja critical skills, e que ela vai migrar pro país, ela tem que vir com a cabeça muito aberta. Porque se vier com essa, como eu escutei, nossa, você trabalha, você fez direito, você está fazendo uma outra faculdade, você trabalha no escritório, nossa, tava no prato. Escutei muito isso, muito. Só que eu falava, tô nem aí. Não dava ouvido. Não dava ouvido, porque eu queria vir pra cá, sabe? Então eu fico com a cabeça muito aberta e é o que eu falo pra todo mundo, venha, porque se vier nessa, tipo, não vou trabalhar com isso, não vou trabalhar com aquilo, cara, não vai dar certo. Não vai dar, sabe? E assim, lavando o prato, provavelmente você estava ganhando mais do que... não sei você, mas tem muita gente que está ganhando mais do que estava ganhando em escritório. Com certeza. E não só ganhando mais, mas me proporcionando coisas que
de status sentada num computador, num bom escritório no Rio de Janeiro, não tava me dando. Sim. Entende? Então, assim, tudo é uma questão de ponto de vista do que você quer pra sua vida. Eu prefiro lavar prato o resto da minha vida e poder passar minhas férias na Grécia, passar minhas férias aonde eu quiser, do que eu estar no Brasil num status e no máximo que eu posso fazer é ir pra Cabo Frio e pra Búzios. Entende? Ou então, se eu quisesse fazer uma viagem internacional, eu tenho que ficar ali um ano segurando dinheiro, não posso comprar um sapato, não posso comprar uma bolsa, sabe? Porque tudo absurdo, tudo muito caro. Não, eu não... Verdade, né? Isso é complicado. Isso deveria mudar no Brasil também. Na verdade, o Brasil que deveria ter mais acesso às coisas, né? Exatamente. Mas você vê, é caro viajar por dentro do país. É muito mais barato você viajar pra fora. Então, assim, você fala, não. Quais os pontos positivos e negativos, na visão dela, de ter o filho aqui na Irlanda? A educação aqui, a segurança que, mesmo que aqui tenha os problemas que a gente vê na internet, eu saio com a minha filha, a gente sai com ela no parque, eu não preciso me preocupar se vai acontecer alguma coisa com ela, se alguém vai fazer alguma maldade pra ela, ou se eu vou ser assaltada enquanto eu tô olhando ela. Então, ela vai crescer aqui com uma liberdade de que ela pode sair com as amigas e ela vai voltar. Eu vou ter essa segurança. Aqui, a gente trabalhando, a gente vê o dinheiro indo e a gente conseguindo dar uma educação para ela. Eu vou dar um exemplo. Quando ela começou a brincar com brinquedo, a gente foi comprar brinquedos para ela. Aqui, a gente gastou com brinquedos, acho que foi no máximo 100 euros. E a gente comprou 8, 9 brinquedos da Fisher-Price, que é uma marca cara no Brasil. A mesma quantidade de brinquedos e os mesmos brinquedos ia dar R$2.000 no Brasil. Imagino. Então, tipo, essa diferença que você tem de você poder dar uma vida melhor pra sua filha é o que faz a gente se questionar, como eu te disse, e ficar aqui, sabe? E a alimentação. A alimentação aqui, eu acho a alimentação aqui muito melhor. A gente poder ir no mercado, no Lidl, no Aldi, etc., e conseguir comprar framboesa, blueberry, frutas que no Brasil é mais difícil da gente ver. Lá tem frutas maravilhosas, amo todas. Mas poder ter esse leque de opções, entendeu? Opções, coisas que muitas vezes a gente não tem. Tipo, com um salário normal aqui, você consegue ter opções que te dão liberdade, né? Escolhas. Liberdade de escolhas e opções. Porque realmente você falou assim, 100 euros, eu pensei, 100 euros é brinquedo pra caramba. Se bem que o Lego não, se for 2 Lego já é 100 euros. Um Lego! Um Lego, né, já é. E aí, esses são os pontos positivos. E os pontos negativos de ter um filho aqui? Não ter rede de apoio. Não ter sua família, não ter sua mãe quando você quer tirar uma dúvida, não ter seu pai quando você precisa de um colo. Aqui, a creche, a criança só pode entrar ou com 4 anos completo ou com 3 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Então, aqui a demanda de creche é muito, muito grande. Então, a gente tem que colocar a criança na fila de espera um ano antes, dependendo da escola que você quer, até 2 anos antes, para a criança conseguir vaga para a idade correta. Eles não vão deixar a criança sem estudar, como eu falei. Mas, se é a escola que você quer, porque aqui tem escola católica, escola só de menina, escola com ambos os sexos, menino e menino, misto. Então, se você quer aquela escola específica, se prepare e já coloca o nome da criança na lista. Que foi o que a gente fez. A gente não optou nem por católica, nem mista, nem... A gente optou porque era mais perto de casa. Então, a gente já colocou o nome dela já em setembro, para ela estudar em setembro do ano que vem. Peraí, então em setembro de 2021, vocês colocam... Setembro de 2022. Para ela estudar em setembro de 2023. Entendi. Um ano antes. Isso também, né? É muita criança tem aqui. Tem muita criança aqui. Pô, mas eu acho que tem bastante escola, né? Escola suficiente aí. Eu não sei o que acontece. Eu sei que a fila de espera é muito grande. Tanto que eu comecei a ligar, quando eu soube que eu ia conseguir essa promoção, eu comecei a ligar desesperada atrás de escola, porque eu não ia conseguir que o meu horário fosse tão flexível de agora em diante, né? E aí a maioria das respostas que eu ouvia era: não tem vaga, você vai ter que colocar na lista de espera, não tem vaga. E aí até as particulares, a gente foi ver algumas particulares também, ou o valor é muito absurdo, tipo 1.200 euros por mês, mais depósito. Caramba. Tem uma que é lá perto de casa, que é 1.800 euros, mais depósito de 1.500.
Esse depósito é o quê? Se a criança quebrar alguma coisa. É isso que eu queria descobrir também, tá? Porque até hoje eu não descobri. Eles falam que... eles falam assim que é um seguro. Eu falo, um seguro do quê? Eles falam, é um seguro. Deve ser realmente se a criança Quebrar alguma coisa, mas caramba. É. Você vai abrir uma escola pra criança e vai cobrar um depósito? Pontos negativos. O paciente entra em contato e pede o assessment form, que é o formulário de acesso. De avaliação, né? De avaliação. Vai passar por uma avaliação e vai entrar na fila. A fila dura bem menos que no RTC. Bem menos. A demanda também é muito grande, né? E depois ele é direcionado para os terapeutas. De acordo com o histórico dele, eu vou receber um e-mail se eu aceito ou não aquela pessoa. Sabe? Por exemplo, eu tenho uma linha particular que existe um tipo de terapia de pessoa que eu não trabalho. Eu não tenho condição nenhuma de trabalhar, que são os abusadores sexuais. Sim. Eu não tenho estrutura e... a sua própria ética. Eu não trabalho com esse tipo. Então, eu deixo isso claro, não me manda abusadores de crianças sexuais que eu não tenho estrutura para isso, né? Então, eles já sabem, então não me mandam. Já filtra. Então, eles fazem um filtro e aí começa a mandar para os terapeutas que melhor enquadram naquele perfil. E aí chegam até a mim alguns e eu aceito ou não. Porque a verdade é o seguinte, Felipe, o paciente pode não clicar com o terapeuta, mas o terapeuta também pode não clicar com o paciente. Sim. E isso, às vezes, causa uma estranheza nas pessoas. Por exemplo, eu, como terapeuta, posso decidir não querer trabalhar com o paciente. É porque na nossa cabeça é assim, se você é psicólogo, você tem que ter maneco todo. Não tenho. E se eu não quero, eu não vou trabalhar. Se eu não vou fazer o melhor, se eu não vou dar o melhor de mim, se a coisa não vai fluir, eu não vou pegar esse caso. Sim. E aí existe uma discussão toda em volta disso, né? Como você falou, não, você é psicólogo, você é profissional de saúde, não deveria ter esse parâmetro. Mas eu tenho. E se eu acho que eu não vou fazer o melhor, não vou pegar. Um médico, por exemplo, não poderia recusar atendimento a alguém, eu acho. Não caso poderia. Do médico, o médico não pode, porque aí já é a questão de socorro, né? Sim. É a vida ou morte, por exemplo. Como é que você vai recusar atendimento? Mas os GPs aqui na Irlanda recusam, dizendo que estão cheios. Eu fui recusada por 4 até que eu me hartei, mandei uma mensagem por HTC, mandei um e-mail com 3 folhas, 3 páginas, e aí me direcionaram para o GP exatamente do lado da minha casa. Mas eu fui recusada por 3, dizendo que não tinha mais vaga para atender nem a mim nem a minha família. E aí? De forma geral, a Irlanda é um país muito mais acolhedor do que agressivo. Sim. Mas na prática, as políticas sociais para a imigração aqui é muito complicada. Eu não vou me esquecer no início da pandemia que, óbvio, os brasileiros aqui, a comunidade brasileira, os estudantes não podiam ir para a escola, entendeu? E aí vai começar a pagar o aluguel, e aí não sei o quê. Aí o governo discutindo se ia dar o benefício lá daquele valor, né, dos 350 por mês. Vai dar para estudante, não vai dar para estudante? Ficou aquela discussão, não, vai dar para estudante. Mas óbvio, com o aluguel, com o valor do aluguel aqui, com as contas, muita gente foi embora. Agora tá voltando. Não faz muitas semanas, acho que 3 semanas atrás, o governo publicou que tá precisando de funcionário. Assim, você anda aqui eu moro em Kilkenny, mas qualquer lugar você vê plaquinha em todo lugar. E, por exemplo, lá na cidade que eu moro, na vila que eu moro, a dona é dona de 2 cafés. Ela abre um no final de semana e fecha o outro. Pra rotacionar. E ela falou, não consigo achar colaborador. Eu não consigo achar colaborador. Assim, ela não consegue achar. Então, assim, a Irlanda deveria ter... Assim, eu não vou falar agora em porcentagem, mas eu sei que os brasileiros no setor hospitalar, hospitality? É hospitalidade. Hospitalidade, eles... acho que é mais de 50% são brasileiros que trabalham na Irlanda. Deve ser. Então, assim, como que você esquece uma comunidade que tá segurando as pontas? Como que você esquece uma comunidade que uma grande parcela dos profissionais de saúde são brasileiros? São enfermeiras, são cuidadores. Como que você esquece a comunidade? Assim, você literalmente esquece.
O pior é a hipocrisia, porque todo mundo sabe que para você conseguir viver aqui, você tem que trabalhar mais que 20 horas na semana. Aí todo mundo trabalha, só que aí, por que não deixa isso na lei, para ficar lá, oficializar isso pra galera? Por que não dá o PPS mais rápido? Porque a pessoa tem que esperar 3 meses para conseguir o PPS. É falta de vontade política. E assim, isso se reflete no governo que a gente tem. E eu não acho que é o pior dos governos, mas definitivamente não é um bom governo. Não é um governo de direita, fascista, mas com certeza não é um governo preocupado com causas sociais. Tá claro aí, eu não consigo entender. Você tá aqui há 11 anos, há quanto tempo se fala do problema das casas na Irlanda? Quanto tempo a gente tá se falando nisso? Há muito tempo, cara. Muito tempo. Desde quando me lembro de chegar daqui, você não consegue achar casa. É a mesma coisa, mudou nada. E a gente não tá falando de um problema gigante. A Irlanda tem 11 mil moradores de rua. 11 mil. Proporcionalmente, Felipe, 11 mil moradores de rua é mais do que a quantidade de moradores de rua que está vivendo, infelizmente, nas ruas de São Paulo. Per capita... Sério? Tem mais moradores, per capita, tem mais moradores de rua morando aqui, mas ainda assim são 11 mil. Ainda assim são 11 mil. Uma cidade de 1.300.000 pessoas. É muita gente. Peraí. Mas 11 mil você consegue resolver. Não é o... É falta de vontade política. É falta de engajamento social. E é isso que falta, na minha opinião, na Irlanda. Eu acho umas coisas muito engraçadas. Curiosas, né? Engraçadas não seria a palavra, mas... Quando teve a questão da cobrança da água lá, todo mundo protestou, né? Fizeram protesto e tal, e aí pararam lá a cobrança da água. E agora, questão de moradia, que eu acho que um dos bens mais essenciais que a gente tem, ninguém tá protestando também. Eu não tô vendo movimentação na rua também em relação a isso. Sim. É complicado. E é óbvio, né? Isso também é um reflexo... Um dos reflexos dessa invasão violenta da Rússia na Ucrânia, né? A gente está começando já a experienciar o que está acontecendo, né? Do ponto de vista geopolítico, né? A gente está experienciando aqui, né? Então, o preço da gasolina tá super alto. Agora até que abaixou um pouquinho, mas continua alta. Então, o preço da eletricidade nem se fala, parece que vai dobrar, triplicar, e eles já estão falando de talvez um rodízio que vai ter que ser feito durante o inverno, porque talvez não consiga abastecer todas as casas de forma... durante o dia todo e tal, então já tem conversas de racionamento. Então, assim, peraí, a Europa tá à beira de um abismo, Felipe. É muito complicado, assim. Eu acho que, de novo, eu até entendo do ponto de vista histórico que o mundo vivenciou e tá vivenciando 2 catástrofes, né? A pandemia foi uma catástrofe humana, né? Que, enfim, infelizmente matou diversas pessoas, testou todos os sistemas de saúde do mundo, mas logo depois disso começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, eu entendo também que o mundo tá tentando se levantar, mas às vezes eu sinto que falta um pouco de vontade política e social. E assim... Mas antes da guerra da Ucrânia já tinha guerra em todo lugar aí, né? E ninguém falava nada também. É meio seletivo também. É seletivo. As coisas que acontecem aqui. É seletivo. O principal motivo de falha de um candidato? Falta de preparação, né? E de um candidato, aí vamos falar de brasileiros. Porque o brasileiro é especialista em falar motivos pessoais. Então, quando o recrutador pergunta qual é o sua maior qualidade, né? Ou o seu maior ponto fraco. A pessoa fala algo assim, muito pessoal. Tipo, eu sou ansiosa. Sou precipitada. Essas frases clichês, né? Sim. Ou por que a gente tem que contratar você, né? Porque você é o melhor candidato. Tem gente que fala que é porque precisa. Eu já vi gente falar que enquanto a pessoa está no Brasil, né? Fazendo processo, porque isso também acontece, a pessoa no Brasil fazendo entrevista direto para cá. Por que nós devemos te contratar? A pessoa coloca. Porque eu quero muito morar na Europa. O Brasil não é um país seguro. O governo XYZ, e fala mal do governo. E as pessoas têm que entender que num processo seletivo nada é pessoal. É sempre voltado à carreira profissional. A pergunta sempre vem e ela não quer saber por que você tem que ser contratada, porque eu sou muito esforçado. Você tem que saber... Tipo, você tem que pensar que a empresa... O que a empresa gostaria de saber
né, de mim. Não é isso, não é, porque eu tô com medo de não sei o quê. Exato. E o motivo de um brasileiro querer vir trabalhar na Europa tem que sempre estar relacionado à carreira. Como, né? Porque eu quero desenvolver o meu inglês. Porque pode fazer parte de um projeto pessoal seu, pode, mas tem que ter um motivo. Por que para a tua carreira aquilo é bom? Porque o europeu não entende os nossos motivos pessoais. E se você falar mal do governo, se você falar mal da segurança do Brasil, isso vai ficar muito ruim para você. Vai parecer coitadinho e que você está pedindo ajuda. A entrevista não é um processo natural. Ninguém nunca vai ficar à vontade. Até se eu entrar num processo de entrevista hoje, eu vou suar. Você tá à vontade aqui na entrevista? Eu estou à vontade, sim, com certeza. Mas é algo parecido, né? É algo parecido. Tipo... Mas é descontraído, né? Se eu errar, não tá em jogo a minha vida. E às vezes pra pessoa... também, mas no emprego também não tá não, né? Se falar uma besteira, minha filha, se você não conseguir esse emprego, você vai e tenta em outro. E aí vai conseguir. Exato. E essa é uma das coisas que a gente fala também, né? Quando você tem um plano B e que a tua vida não depende daquela entrevista, você vai mais relax. Agora, se essa é a única oportunidade da sua vida, e se você cagar com ela não der certo, aí você já vai tenso, entende? A pessoa pergunta, qual é o seu maior defeito? Dá branco. Você treinou aquilo, mas dá um branco. Gagueja, ainda mais em inglês. Aí não consegue falar, coisas muito básicas, né? O inglês continua sendo o principal empecilho para a pessoa conseguir um trabalho aqui? Não. Com certeza não. Depende do país, né? Vamos começar por aí. Na Irlanda, inglês nativo. É lógico que você vai ter que ter um inglês melhor aqui, né? De intermediário a avançado plus, aí vamos colocar. Na Hungria, intermediário já vai. Na Alemanha também. E até a gente tem relatos de pessoas fazendo processo seletivo que chega e fala, nossa, o gestor começa pedindo desculpa pelo inglês. Desculpa, meu inglês não é bom. Peraí, quem está pedindo? O gestor. Então, a própria pessoa que está conduzindo a entrevista. Porque é um alemão que também tem inseguranças. Entendi. Então, você começa a entender isso e fala assim, verdade. Só que você vai para a Hungria, por exemplo, se for para lá a passeio, você vai ver que eles não conseguem falar muito inglês, né? Eles já têm autoestima baixa, é cultural, né, do húngaro, e o inglês para eles sempre será uma barreira eterna. Então, para eles, não importa o que você fale, para eles está ótimo. Por isso que tem gente que consegue trabalho lá, mesmo sem falar inglês avançado. Com inglesinho meia boca, né? Half mouth. É. Half mouth. Então, boa. Com inglês meia boca você já consegue. Agora, é claro que eu sempre falo, inglês é importante, né? Também. Vai te passar na frente de muitos outros candidatos, né? Numa vaga até com salário maior e tal, né? Aí não tem jeito. O plano A tem que ser o inglês. O meu inglês é intermediário, o meu inglês é básico. Então, primeiro você vai aprender inglês. Porque tem gente que agora, por saber de tantas oportunidades, quer ir para Portugal, porque lá não fala inglês. Aí chega lá, encontra todos os portugueses falam inglês. E francês, né? Eu tive agora lá, fiquei uma semana nas férias, com meu marido, com a família dele, que são da França, e eu fiquei de cara, porque todos os lugares que a gente chegava, eles viam que era francês e já virava e começava a falar francês. E eu achava que ir para Portugal para mim ia ser o paraíso, que eu falei, pela primeira vez eu não vou me sentir humilhada nessa família aqui que ficam falando francês o tempo inteiro, eu não falo francês também. E eu falei, eu vou estar lá em Portugal, eu vou ter oportunidade de traduzir para eles o que o garçom tá falando, sei lá, até o meu momento, né? Cheguei lá, todos os garçons, todo mundo na área de serviço falava francês. Olha aí. Então, não adianta o brasileiro ir para lá, querer trabalhar lá sem falar inglês. Na minha cabeça, eu achava assim, eu vou pra lá, eu vou fazer o que der, né? E aí eu falava muito, eu entrava nos grupos e tal, e o pessoal falava muito do cleaner, e foi um dos meus primeiros trabalhos aqui na Irlanda. Sim. Foi um cleaner que, nossa, gente, se eu contar esses cleaners que eu já fiz aqui, aí eu comecei a fazer um cleaner numa casa de uma mulher. A casa não, ela tinha uma mansão, né? Eram 23 cômodos a casa, eu limpava sozinha essa casa. Como? Peraí.
23? 23 cômodos. Era a casa do Bono, era o que você fazia? Ela não era o bom, mas ela era famosinha aqui na Irlanda. E aí, eu limpava a casa dela. Só que como a casa era muito grande, aí eu ia 4 vezes na semana pra limpar. Porque eu não tinha condição de limpar num dia só, né? Hotel. Não, era literalmente um hotel. Eu acho que eu dobrava, sei lá, uns 50 lençóis por dia deles. Porque assim, eu não sei que tanto de toalha, não sei de que tanto de lençol que eles sujam aqui, né? E aí, eu trabalhei nessa casa por muito tempo. E foi aí que eu comecei a postar meus vídeos de limpeza, ensinando. Porque ela sabia do meu Instagram, eu comecei meu Instagram em 2018. E aí, ela sabia que a filha dela começou a me seguir no Instagram e tal. E aí, ela falou assim, por que você não mostra a limpeza aqui? Como você faz a limpeza, né? Só que eles têm um negócio aqui, não mostra a casa, não mostra as fotos e tal. Mas você pode mostrar como você faz. Vai ser interessante. Ela que me deu a ideia. Ela te sugeriu. Sugeriu a ideia. Aí eu comecei a mostrar, assim, como eu limpava o vaso, como eu limpava o box do banheiro. Tudo isso eu mostrava. E as pessoas achavam isso muito interessante. Porque, meu Deus, tinha coisas que era diferente do Brasil. Como você limpar um carpete. Não é toda casa no Brasil que tem um carpete. Como você trocar o duvet lá, o cover, né? Sim. Não é todo mundo que usa cover no Brasil. Acho que é mais pro sul. Acho que não existe. Não sei. Então, não sei se existe, mas não sei se lá pro sul existe, né? Mas muita gente não sabia nem o que era. Aí eu comecei a mostrar lavar o banheiro. Isso. Lavar um banheiro todo mundo sabe como é, mas aqui é diferente. Mas aqui não joga água. Não, né? aqui é aquela limpeza de paninho, né? De lenço umedecido. E aí eu comecei a mostrar isso, e daí foi bombando meu Instagram, sabe? Tipo, a galera vindo e tal, e as pessoas gostam de ver essas coisas assim, sabe? Vida real, ela tá mostrando como que faz e tal. E eu mostrava muito isso. Aí depois que eu mudei pra babá, eu parei com as limpezas, sabe? Quais as áreas de frigorífico que mais contrata, assim? Bom, não existe especificamente as áreas, né? Vamos supor. Tipo as profissões. Isso. Então. O frigorífico aqui contrata apenas para... Se você tiver cidadania europeia e fala inglês, você pode trabalhar no RH se você tiver os estudos confirmando e tal. Mas, para a maioria, que todo mundo conhece, é o quê? É o Work Permit. O Work Permit nada mais é do que... Permissão de trabalho. Aí. Aprender! Não é o visto de trabalho, eu quero água. Não é o visto de trabalho, lembra? Sim, Você levou uma aqui, né? Então, o Work Permit nada mais é, pessoal, de permissão de trabalho. Permissão de trabalho para você vir, viver e trabalhar legalmente aqui na Irlanda. Como que acontece? O governo libera, todo ano, pessoal, todo ano o governo libera X vagas, entendeu? As empresas ficam em cima do governo. A gente precisa de mão de obra. Como a Irlanda não encontra mão de obra, e qualquer país que não encontrar mão de obra dentro do seu próprio país, eles precisam trazer de fora. Entendeu? As empresas ficam em cima do governo, o governo vai liberar. Esse ano, só esse ano passado, 2021, nós estamos em 2021 ou 2022? Não, 2022 agora, né? 2022. Foram 1.500 pessoas, incluindo homem e mulher, maioria homem, tá bom? Que veio... Você já imaginou 1.500 profissionais da área frigorífica, açougue, refilador, magarefe, enfim. Eu vou explicar cada uma dessas profissões para vocês, caso aí você não entende. 1.500 veio do Brasil para cá? Do Brasil. Olha só. 1.500 pessoas, entendeu? Como que funciona? Eu vim no meu contrato, a empresa tá com uma demanda lá de desossadores. Cara, a gente precisa de desossadores, tá bom? Desossadores. Aí o que vai acontecer? O contrato, o Work Permit do desossador, o valor por hora é maior, tá bom? É 13,53 ou 57, Jonas? 13,56 por hora. Aí, nessa demanda aí, o que vai falar? Mano, você precisa ter no mínimo 2 anos de experiência como desossador, porque não tem faqueiro, não tem o açougueiro que vai entrar ali, não. A gente precisa de desossador. Alguém que mexe, que chega o pau na linha, sabe? Entendeu? Existe essa demanda. Então, abriram 400 vagas só para essa demanda de desossadores. E tem o General Employer, que é o quê? Que entra aí o faqueiro, que é o faqueiro que limpa a carne, é o magarefe, que tira o couro, trabalha na matança, trabalha no miúdo. É o refilador, que é a mulher que limpa também. Faqueiro e refilador é a mesma coisa, mas só que em alguns dos estados do Brasil, um é refilador, o outro é faqueiro, entendeu? E o tal do açougueiro, que sou eu também.
Aí depois eu te explico. O açougueiro, ele pode aplicar como refilador. Se ele desossa bem, sabe, porque é diferente. Se ele desossa bem, ele pode aplicar pro General Employer. E chegando aqui, ele mostrar a qualidade do trabalho dele, as habilidades dele e subir para Bonner. Mas isso é com o tempo. Ele pode evoluir. Mas não diretamente o açougueiro aplicar para Bonner lá no Brasil, que as vagas é só para Bonner. Bonner é o desossador. Desossador, sim. Só que, quando abre para Employer, General Employer, o que acontece? O desossador também pode aplicar. O desossador se dá bem em qualquer uma das opções. Entendi. Sabe por quê? Porque o desossador, ele pode trabalhar de refilador também. Sabe por quê? O desossador, ele não só desossa. Para ele aprender a desossar, ele teve que começar de baixo. Entendi. Entendeu? Limpar, ele teve que aprender a linha, entendeu? Então, você que é desossador no Brasil, você tá tranquilo, você pode aplicar para todas as vagas quando quiser. Porque o desossador pode até vir para limpar o chão, pô. Sabe por quê? Porque a empresa sabe que a hora que ela precisar um bônus, a hora que ela precisar de alguém com habilidade com placo, a gente lembra, tem um cara lá na caixaria, lá no carregamento, tem um cara que sabe. A gente já pagou pra ele, a gente já paga pra ele pra isso. Tem muito desossador que tá trabalhando de refilador. Esperando a... Não precisa esperar. É ali o lugar dele e pronto. Se o encarregado achar que, pô, tá faltando um desossador na linha, ele já sabe que o cara sabe trabalhar. Como tem também muitos açougueiros que desossam bem, muitos caras que são desossadores profissionais que não ganham como Bonner. Por quê? Aplicou pro General Employer e chega aqui, ele trabalha na linha, mas a aplicação dele no Brasil foi General Employer. Entendi. Esse é o bem e o mal da maldição do desossador. Por quê? Aí ele acaba ficando numa Ele acaba ganhando menos, mas, pô, já que ele tem o benefício de aplicar todas as vezes, aí ele tem que decidir, eu vou pra Bonner ou vou pra General Employer, porque eu posso cair numa mesa, eu posso cair na linha, entendeu? Entendi. E ganhar 10,80 ou esperar aí. É uma diferença, entendeu? De 10,80 para 13. E eu tive os dois lados. Eu fui açougueiro no mercado, o açougueiro de mercado, que só cortava bife. Isso no Brasil? No Brasil. Só que aí, eu trabalhei 1 ano num frigorífico pra pegar a experiência. Só que durante 6 meses eu fiquei aprendendo como desossar uma peça só. Sim. Porque eu sabia, precisava de um vídeo bom. Pega a visão aí. Desossador. Eu nunca fui classificado na carteira. Eu não sou o desossador na carteira. E eu vim como? Desossador. Pois é. Meu vídeo tava bom. Entendeu? Me ofereceram 10,80. Aí ofereceram 13. Aí eu falei, aí é que tá. Pronto. Aconteceu. É um erro de muitos tentar aplicar vários formulários e chega na hora que dá aquele rolo do caramba. Às vezes o cara aplicou para várias empresas. Entendeu? Tipo... Teve caso que o cara aceitou. Tipo, tem a Dalmits, tem a Kepak, tem a IBP. Que são as maiores empresas aqui. O cara aplicou para as 3. Aí o recrutador liga para ele aceitou para as 3 também. Oxente. Aí sabe o que acontece? Ele pode aceitar, beleza, sem problema. Vai chegar lá no governo, o governo vai falar, não, já deu divergência aqui, sei lá, tá cortado, porque ele aceitou para as 3, não tem como aplicar. Então o cara tem que saber, pode aplicar para todas. Se tiver 50 empresas querendo, você pode aplicar para todas, mas na hora que você for selecionado e ligar para você, você tem que decidir. Tem que aceitar. Se você casa com uma ou com outra, é casamento, pô. Entendeu?